Olá, bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. Hoje nós vamos conversar com a Cássia Milani. Ela é do projeto Tartaruguinhas Elis. Cássia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre a língua portuguesa, o português como língua de herança, e eu fico muito feliz de te receber aqui. Obrigada, Aline. É um prazer falar sobre o português como língua de herança, principalmente hoje, né? Sim, e hoje nós estamos celebrando o Dia da Língua Portuguesa, mas antes de falar do português, eu gostaria de perguntar sobre a sua história com o bilinguismo, né? Para quem não sabe, a Cássia está falando diretamente da Itália, mora na Itália há muitos anos, e eu gostaria que você contasse para nós, para todas as pessoas que estão assistindo, um pouquinho da sua história com o bilinguismo e até chegar nesse momento em que você tem trabalhado com o português também. Ok, então, se tem algum italiano, eu falo buongiorno, se é de dia, ou buonasera, se é de noite. A Uhum, história do bilinguismo nasceu na minha vida por causa do meu avô materno. O meu avô materno era um imigrante no Brasil. Ele saiu do porto de Gênova com apenas 8 anos, no período de 1800 e alguma coisa, chegou no Brasil, veio depois para a Itália para fazer o serviço militar, voltou para o Brasil, se casou com a minha avó, que era filha de italianos, e eu acho que a parte mais importante da minha vida, que eu comento muito, é quando meu avô ficou viúvo. E você sabe, a questão da velhice, né? uhum, Nós, meus pais e meus irmãos, fomos viver na casa do meu avô. O meu avô, para mim, sempre foi uma figura muito importante, porque na Itália, né, ele sempre se vestia, por ser pequeno, ele saiu da Itália muito pequeno, mas a uhum. família, então, ele sempre se vestiu muito bem arrumado. E o meu avô foi a primeira pessoa que eu lembro que lia. Ele lia o Estado de São Paulo. Uhum. Que legal, olha só a importância do exemplo, né? Ao ver o seu avô lendo isso e o fato da cultura, como isso impacta já a criança e a gente guarda lá para usar lá na frente, né? Sim, e aí eu fui crescendo, depois de 2 anos mudamos para São Paulo, mas ali continuou, lógico, a minha mãe não falava muito italiano em casa, porque também, falando do bilinguismo, o meu avô também falava no dialeto do Uhum, Vêneto, também tem isso, né? Que a Itália tem muitos dialetos, né? uhum, E interferem também nisso. Depois, continuou, esse interesse foi como uma semente no meu coração, da uhum, Itália, do meu avô, né? Depois eu tive, nada por acaso, conheci o meu marido, que é italiano, nos casamos, e eu moro aqui na Sicília, no sul da Itália, na ilha, né? Na bota, como dizemos em português, sim. e nos casamos e moro aqui na Itália há 28 anos. Uhum. E eu gostaria também de aproveitar e lhe perguntar, porque você tem uma filha, como que foi a criação dela? Hoje ela já é formada, né? Mas como que foi essa criação, é, sendo mãe brasileira, morando na Itália, com um pai italiano? Então, uma coisa muito positiva é que o meu marido fala português. Uhum, Então, em casa, nós sempre falamos português, italiano e também o dialeto local. uhum, Então, dentro de casa, sempre falamos 3 línguas. uhum. Uma casa trilingue. Sim, a Sabrina, a primeira vez que fomos para o Brasil, ela foi com 1 ano e meio.
depois, cada 2 anos, nós íamos para o Brasil, e isso ajudava a Sabrina a melhorar a língua portuguesa. Lembro que muitas vezes eu cheguei no Brasil e meu irmão mais velho falava, mas ela só fala italiano? Eu falei, Uhum. calma, deixa ela se adaptar e ela vai Sim, falar. isso é Então, forte, importante, né? muito importante. Então, quando ela não estava comigo, ela falava português. Quando eu estava presente, ela falava, mamãe, como fala isso em português? E Uhum. eu explicava. Mas aí eu me afastava e deixava ela nesse, como fala em italiano, nesse approccio, nessa relação com a Uhum. minha família e os amigos, né? Sim. E agora vamos falar do seu projeto, o projeto Tartaruguinha Elis. Conta para a gente um pouquinho sobre o projeto e sobre esse nome também, que é muito, muito curioso. Sim, aqui na Itália, só terminando, né? Ah, A Sabrina acabou se formando uhum. na faculdade e agora ela está fazendo uma pós-graduação. Adivinha em quê? Eu não vou adivinhar porque eu já sei. Vamos Língua deixar o portuguesa, pessoal. literatura brasileira, língua inglesa e literatura inglesa. Uhum, Então, isso me enche de muita alegria. Eu uhum, faço um gancho nisso porque ela foi estudar numa outra cidade e eu me vi de novo, né? Como depois nós vamos falar, acho também do livro, né? claro, Eu com me vi certeza. pela segunda vez no momento sendo uma imigrante, né? Uma estrangeira, sem a minha filha por perto. Então, fiquei sabendo que aqui na Itália tem a rede POU, a rede do português como língua de herança, e fiquei sabendo que na Sicília, onde eu moro, não tinha um projeto de português como língua de herança. Então, com o apoio do Consulado Honorário do Brasil em Palermo, na figura da nossa cônsul honorária chamada Rosalia Calamita, que nos dá um apoio gratuito, nos unimos, junto com mais 2 professoras e uma secretária, todas brasileiras, a Meire e a Raquel e a Suzana, e divulgamos o projeto através, principalmente, do Consulado Honorário do Brasil em Palermo, e chegaram muitos pedidos para esse projeto. Uhum. E para você, como que é essa relação de perceber que as pessoas têm interesse em manter o português e qual que é a importância que você vê nisso, em manter a sua língua, as suas origens, sua identidade, e poder passar adiante para essas crianças, né, que também têm uma conexão, né, com o idioma. Sim, primeiro eu queria te ler uma frase de Fernando Pessoa, né, em homenagem hoje ao Dia Nacional da Língua Portuguesa. Fernando Pessoa diz assim: a minha pátria é a minha língua, Uhum. né? Fantástico. Lindo, lindo, eu adoro Fernando Pessoa. Sim, e o projeto nasceu, eu não te respondi, o projeto nasceu nesse mês, nesse ano, no dia 17 de março, Uhum. com o nome de Elis, em homenagem a Elis Regina, nossa cantora maior do Brasil, e começamos as aulas bem no dia do aniversário de nascimento de Elis Regina, 17 de março. Uhum. Por que o bilinguismo? Por que a língua de herança? Porque o meu avô me passou esse amor pelo italiano. Uhum. Você imagina, Aline, eu moro na Itália há 28 anos, mas até hoje eu não sei muito bem a língua italiana. Por quê? Porque eu já cheguei adulta e porque Uhum. na minha casa não falávamos italiano. Que perda, né? Uma grande perda. Então, Uhum. por isso que na minha casa eu falo com a minha filha português. E aí, então, essa necessidade de passar esse interesse, esse amor para outras famílias aqui na Sicília
que, em muitos casos, a mãe é brasileira, casada com um italiano, poucos casos, o pai é italiano do nosso projeto, o pai é italiano, a mãe é brasileira, e alguns casos de adoções de crianças brasileiras e que a mãe adotiva quer, e a própria criança quer resgatar e não perder da infância dela ao português. Que bonito isso, é muito lindo ver essa conexão, como esses casos de adoções foram os que me impressionaram bastante, porque até a gente espera da pessoa, eu acho uma pena quando não fazem, mas a gente até espera que a pessoa, né, os pais, quando se mudam, ou mesmo quando são brasileiros, vão morar fora, passem para os seus filhos, e eu achei muito bonita essa, da parte das famílias que adotaram, manter isso vivo, porque faz realmente parte da identidade dessa criança, né? Faz parte de quem ele é. E perder isso seria perder uma coisa muito querida, muito importante, fora os benefícios que a gente conhece do bilinguismo, né? Mas falando da parte afetiva, como é bonito isso. E no nosso projeto, o que acontece? A criança, ela fica na tela, mas a mãe, ela fica também como se fosse uma abelha, querendo também sugar o mel da língua portuguesa, como língua de herança. E, enquanto temos as aulas com termos como histórias, porque eu sou também uma contadora de histórias, com músicas, que nós temos uma grande quantidade de músicas infantis brasileiras maravilhosas, e também o que acaba acontecendo? Procuro, nas aulas de português como língua de herança, que fazemos encontro online nesse momento, porque estamos aqui não podendo, eu peço para as mães, enquanto as crianças fazem um desenho da história, as mães dividir também com as mães qual é o seu sentimento, o que a história tocou no seu coração, o que essa música brasileira tocou, você lembra dela, o que tocou no seu coração também. Então, fica uma, como disse a Guarabira, fica uma harmonia. E para você, como professora, qual é a sensação de poder proporcionar isso para as crianças e para as famílias e alcançar tanta gente com o seu projeto? Aline, eu me sinto na missionária. Eu me sinto uma missionária levando, junto com as minhas colegas, né, que estão comigo, a Raquel, a Meira, a Suzana, que passa os e-mails aos pais, e junto com a nossa cônsul honorária, eu, quando acabo um encontro online, pecado que não é em presença, eu sinto que eu estou voando. Entende? Como você, que também é uma professora, trabalha com o teu trabalho maravilhoso aí, eu me sinto realizada, eu me sinto completa, eu me sinto feliz. Ser professor tem disso, né? Ser professor nos traz essa. A gente sabe que tem várias dificuldades, tem dias que as coisas não parece que não andam, mas no geral é uma atividade muito satisfatória, né? Eu sempre comento, o meu esposo, nós trabalhamos juntos, eu sempre comento que o ensino de línguas ele nos permite isso. Um dia a pessoa não sabe, no outro dia ela sabe. Então, é muito automático, a gente está sempre recebendo tendo esse retorno do trabalho diariamente, né? Isso é muito legal, é um combustível. Sim, e hoje eu dou aula há 6 anos e 2 anos de pandemia parado, eu dou 6 anos já aulas de português para a terceira idade em uma associação. Eu dei aulas em 4 cidades diferentes, por isso que eu te digo que eu me sinto uma missionária. E hoje eu recomecei em presença, com a máscara, a dar aulas de português numa cidade aqui perto, né, chamada Espada Fora. Tínhamos na classe 6 alunos, isso não importa. E perguntei para cada aluno o porquê do interesse do português. 4 já são meus alunos que estavam com saudades de mim, e um aluno novo
eu perguntei por que o senhor se inscreveu no curso do português. Ele me disse, porque o próximo ano eu irei fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é um pedaço em Portugal, um pedaço na Espanha e um pedaço na França. Uhum. Legal. E é legal poder divulgar isso, né? Você, estando fora do Brasil, consegue manter viva a sua cultura, a sua origem, passando adiante o idioma e tudo mais que vem junto com o idioma, passando adiante aí para as pessoas na Itália. E é legal ver o pessoal sem limites de idade, né? Desde pequenininho até o mais velho. Sim, e em cada aula que eu dou, eu vou escrever um livro ainda sobre português. Uhum. Quando eu falo dos meses do ano, eu canto Águas de Março. Quando eu começo falando menino, menina, garoto, garota, eu canto Garota de Ipanema. Quando eu vou Uhum. falar os números de 11 a 20, eu canto Trem das 11, do Adoniran Barbosa. E aí, quando eu vou falar das cores, eu canto Aquarela, do Toquinho. Uhum. E vai inserindo elementos lúdicos para qualquer idade também. Com Os certeza. mais velhos também gostam de se divertir, gostam de cantar. Demais. A gente volta a ser pequeno. Uhum. Não podemos perder a nossa criança que está dentro de nós. Uhum. E você poderia falar um pouquinho do seu livro? Nós estávamos comentando antes a respeito do lançamento, de como foi o processo de escrita. Conta para a gente um pouquinho do seu livro. Então, o meu livro, na verdade, ele nasce lá atrás, quando a minha mãe foi fazer faculdade de estudos sociais e comprou uma Olivetti de segunda mão, lembra aquelas grandonas? Sim. Né? E eu bati os trabalhos de faculdade para minha mãe. E batia trabalho para o colegial de alguns colegas do ginásio do meu bairro, que eu sou de São Paulo, né? E aí, quando eu mudei para a Itália, a minha filha foi para a escola, para o pré, e ficava o dia inteiro no pré. E eu me sentia meio sozinha. Então, eu comecei a fazer um processo terapêutico comigo mesma, indiretamente, usando uma caneta, uma folha de papel, e recomendo a todos, em branco, e comecei a escrever poesias e contos. E aí, depois de 17 anos, eu pensei em publicar o meu livro, que o título se chama Saudades. A capa está aqui. Uhum. Tem na capa eu e a minha mãe, que já não está nesse plano espiritual. Eu estou no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, e a capa é em preto e branco, feita pelo meu irmão, que é fotógrafo e jornalista, o Ricardo. Uhum. Tchau, Ricardo, se você seguir a live. E aí, o que aconteceu? Eu me inscrevi como aluna nessa associação, que tem mais de 1.000 inscritos. No primeiro ano, eu fui aluna. No Uhum. segundo ano, me pediram para ser professora de língua portuguesa voluntária. E aí, eu participei por 2 anos de um grupo de leitura e escritura criativa, onde foi aumentando a minha autoestima, porque, né, Aline, a gente precisa de autoestima, né? Uhum. E aí, coloquei todo esse projeto do livro Saudades, tinha participado desse projeto de leitura e escritura criativa em 3 livros, Uhum. e aí eu falei, poxa, é a hora de eu publicar o meu livro. E para completar, na Semana da Mulher de 2016, eu fiz uma pesquisa de mulheres brasileiras e fiz a pesquisa e fiquei sabendo da vida de Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra que vivia
mineira, que se transferiu em São Paulo, vivendo na favela do Canindé, que nem tem mais, né? Perto do Tietê, e uma mulher que escreveu Quarto de Despejo, ajudada por um jornalista, né? Agora o nome dele eu não me lembro, e esse livro foi traduzido em 13 línguas. Me deu mais coragem, eu fui para a casa editora e eles me conheciam já, acreditaram no meu projeto, com alguns erros de italiano, eu tive muitos mentores, colaboradores, professores italianos que eu conheci no meu trabalho voluntário e me ajudaram de forma gratuita, e aí nasceu o livro Saudades. Uhum. Que legal. A Cássia é uma contadora de histórias e ela, ao mesmo tempo, é cantora, gosta desse universo, né, das artes, né, da literatura, da música, e isso tem tudo a ver, é uma celebração da nossa língua. Através da literatura, através da música, são maneiras que a gente tem de celebrar, e a nossa língua é muito rica, né? Eu falo bastante aqui no canal sobre o bilinguismo e a importância de passar outras línguas, mas sem jamais desmerecer a nossa língua, a nossa origem, né? Eu já conversei com pessoas cuja língua materna não é o português, acaba o português sendo segunda língua, mas no meu caso, na maioria das pessoas, dos seguidores aqui do nosso do Instagram, do YouTube, do Facebook, são esses casos ou de pessoas que vão morar fora, ou de pessoas que moram no Brasil, mas estão passando um outro idioma para os seus filhos, mas sem nunca desmerecer a nossa língua, né? É importante aprender outras línguas, é importante aprender novas culturas, viajar, mas sem perder a nossa raiz, né? Porque aqui é onde a gente está, a nossa língua materna é a nossa casa, né? É a nossa identidade, então isso é muito importante. É verdade. Posso ler só um pedacinho de uma Claro. poesia? A brasileira. Eu sou brasileira, eu sou estrangeira, mas eu quero te pedir, me deixe entrar na sua vida, e eu, como um gatinho, vou entrar. Vou procurar não atrapalhar, mas quero entrar. Só para te contar uma história, uma lenda, um sonho, uma música, uma melodia. E depois vou embora. Eu gostaria que você viesse comigo. Se não é possível, me faça um sorriso, me dê um beijo e, quem sabe, eu voltarei, não como uma brasileira, nem menos como um leão feroz, com as garras para te morder ou te, como se diz, grafiar, Arranhar? arranhar, obrigada. Mas como um gatinho que aprendeu a ser bom e gentil. Confie em mim e depois, quem sabe, pode ser que eu fique para sempre aqui na sua bela Itália. Ou venha você comigo a fazer uma viagem na terra do sol, do café, do futebol, do samba, do carnaval, do branco, do negro e do índio, na minha terra, o meu querido Brasil. Muito bem, muito bem. Cássia, muito lindo, muito legal a tua contribuição, mas eu ainda quero te pedir mais uma coisinha antes da gente encerrar. Hoje é o dia da língua portuguesa, né? Dia 5 de novembro, dia que nós estamos gravando aqui essa entrevista. Eu queria te pedir uma mensagem. Eu sempre peço para os entrevistados passarem uma mensagem para as pessoas que estão promovendo o bilinguismo, né? E hoje, em especial, para as pessoas que estão cultivando o português como língua de herança. Ok, a minha mensagem é muito forte, sendo eu uma brasileira imigrante que atravessou o Oceano Atlântico.
A minha mensagem é para todas mães, mulheres, homens, professores. Se você tem filhos, ensine o português ou a sua língua mãe, para os seus filhos dentro de casa. É uma oportunidade, é uma grande herança, mais do que uma casa, mais do que deixar um carro. É a herança maior que podemos dar. Se você é homem, converse com sua esposa e explique a importância da sua língua. Se você é professora, use esse meio de comunicação como a Aline me está dando a oportunidade com um trabalho maravilhoso que a Aline tem feito nas redes sociais. Procure na sua cidade, no seu bairro, porque com certeza, como diz, né? Quem tem boca chega em Roma. E eu não cheguei em Roma, eu cheguei aqui no coração de mães que vivem a 3 horas de trem, meia hora de carro, mas que têm um interesse fundamental. A união faz a força. Às vezes nos sentimos sós. E online ou ao vivo temos essa força, como diz aquele provérbio africano. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Mas eu friso, além desse provérbio, que tenhamos juntos de nós pessoas que acreditem e que falem a mesma língua, entre aspas, que tenham a mesma didática e que tenham sintonia, porque sem sintonia não podemos ir para lugar nenhum. Saia desse grupo, crie um novo grupo, mas que você tenha sintonia com as pessoas, que você tenha harmonia para criar um projeto bilíngue na sua cidade, no seu país. Muito obrigada, Cássia. Tem mais uma surpresinha aí para nós? Sim? Agora, eu gostaria de cantar uma música que eu conheci por acaso. Ele também parece que é do sul do Brasil, ele se chama Nana, A Floresta. Uhum. Você conhece? Não conheço. Vamos ver, cantando. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa cantar e comer e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Muito bem. Muito obrigada, Cássia, por ter participado aqui conosco, trazendo toda essa alegria, essa energia, essa conexão com o Brasil, né, que você mantém tão vivo, depois, mesmo morando tanto tempo na Itália, podendo pulverizar a nossa cultura, pulverizar o idioma, o português brasileiro, né? O idioma é o mesmo, mas com esse toque de Brasil aí na Itália, e esse trabalho bonito da tartaruguinha, do projeto Tartaruguinha Elis, a tartaruguinha Elis, A esse projeto mascote. bonito, ensinando para as crianças, acolhendo essas famílias, isso tudo é muito legal. E desejo tudo de bom para ti, pessoalmente, para esse projeto, para todos os italianos que venham a nos assistir, um grande abraço aqui do Brasil. E muito obrigada a todos que assistiram, e até a próxima. Arrivederci!